Olá! Boas-vindas a Ford College. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um projeto absolutamente fundamental, a montagem do nosso guia definitivo de recursos para o ecossistema Solana. A ideia dessa explicação é pegar tudo aquilo que já exploramos nas nossas análises anteriores e transformar num artefato tangível, fácil de compartilhar e que com certeza vai salvar muitas horas preciosas de desenvolvimento. Então, vamos lá! A grande questão que a gente precisa resolver hoje é exatamente esta. Como transformar aquele monte de anotações soltas e diagramas dispersos numa máquina bem lubrificada? Pensa só naquelas sessões tensas de depuração às 3 da manhã movidas a pura cafeína. O nível de estresse está lá no alto, o código não compila de jeito nenhum, e a última coisa que a gente quer ver pela frente é um emaranhado de links perdidos e não categorizados. Precisamos construir algo sólido, algo que não desmorone na hora do pânico. E aqui está o nosso esquema de engenharia para o processo de montagem. Sem perder muito tempo, nossa jornada de hoje passa pela revisão dos materiais brutos, a escolha da carcaça do guia, a nossa linha de montagem, a calibração com testes rigorosos, o nosso manual de manutenção e, claro, os próximos passos. Bom, abrindo as portas da nossa oficina de construção, vamos dar uma olhadinha rápida no trabalho duro que já foi feito até chegar aqui. Ao longo das investigações anteriores, 3 artefatos centrais foram forjados pela nossa equipe. Primeiro, a lista de verificação de auditoria, que definiu o que realmente importa. Segundo, a tabela de comparação curada, que capturou os metadados cruciais de cada doc e fórum. E por último, aquele fluxograma de navegação espetacular que mapeou os atalhos para as tarefas diárias. Esses 3 elementos são literalmente as matérias-primas essenciais da nossa invenção. Seguindo em frente, toda grande máquina precisa de um chassi extremamente sólido. Então, antes de começar a juntar as engrenagens, a gente precisa decidir onde toda essa estrutura vai ficar hospedada. E aqui temos um dilema claro entre velocidade e controle. De um lado, as ferramentas em nuvem, como os documentos colaborativos. É como uma montagem rápida com fita adesiva, super ágil para compartilhar com a equipe e atualizar na mesma hora. Do outro lado, temos a engenharia de precisão dos arquivos Markdown ou páginas estáticas no GitHub. Isso traz um controle de versão impecável e links permanentes muito amigáveis para quem está com a mão no código. E olha, essa escolha vai ditar totalmente a usabilidade do dia a dia. Decidido o formato, partimos direto para a linha de montagem. É a hora de pegar essas ferramentas, posicionar no chassi e começar a implementação passo a passo. A primeira metade da fabricação é super lógica, tá? A gente começa soldando o esqueleto básico, criando toda a hierarquia de títulos. Depois, importamos a tabela curada diretamente para dentro dessa estrutura. O terceiro passo é trazer aquele apelo visual que a gente adora, incorporando o fluxograma de navegação. Dica de ouro, usar um formato limpo, como SVG ou PNG, para não quebrar a imagem. E para fechar essa etapa inicial, fixamos os checklists de problemas nos lugares exatos onde eles precisam estar. E aí vemos a coisa ganhar forma na etapa final. O quinto passo é vital: colocar os links internos e os marcadores para funcionar. Pensa bem, uma estrutura gigante sem atalhos é totalmente inútil. Em seguida, acoplamos o nosso plano de manutenção. Rodamos testes em todas as telas possíveis, do monitor enorme ao celular, e configuramos as permissões de acesso. No fim das contas, a equipe certa tem que conseguir puxar as alavancas certas sem bater de frente com o aviso de acesso negado. Só que uma montagem impecável não quer dizer muita coisa se ela desmontar sob pressão. Faz sentido? É agora que a gente entra na fase de calibração para testar a navegabilidade de cada pecinha. E para não deixar nenhuma peça solta, nossa matriz de testes não perdoa erros. Olha só o fluxograma e os marcadores. Os nós têm que ser perfeitamente clicáveis e as âncoras precisam bater pelo menos 95% de precisão. Já na tabela curada, a tolerância 0 para células vazias nos metadados. Um ink quebrado no meio do desespero de um bug pode custar horas de sono. Então, cada item dessa lista precisa de um selo verde bem grande de aprovação antes do guia virar oficial. Mas tem um detalhe: mesmo que a máquina passe com nota 10 em todos os testes, o ecossistema Web3 voa. As coisas ficam defasadas rápido. Por isso, a gente precisa de um manual do operador, um plano de manutenção blindado. A regra de ouro da engenharia de recursos é essa aqui. Metadados não são só um detalhe esquecido no rodapé. O propósito daquele recurso, a data da última verificação e o contato exato da comunidade devem ser tratados com prioridade máxima. Eles formam a bússola que impede a gente de ficar à deriva em um mar de documentação obsoleta.
Para garantir que essa bússola não quebre, nossa estrutura de manutenção precisa de 4 engrenagens básicas. Primeira, uma cadência de atualização, digamos a cada 3 meses. Segunda, um checklist estruturado para ninguém pular etapas. Terceira, e talvez a mais crítica de todas, ter o nome de um responsável bem claro. Sem dono, o projeto morre. E a quarta, um registro de atualizações, o nosso bom e velho changelog. Sem essa cadeia de responsabilidade, a ferrugem da desinformação toma conta num piscar de olhos. Bom, com tudo isso no seu devido lugar, nossa máquina está brilhando, calibrada e com a manutenção garantida. Podemos finalmente ativar nossa sequência de lançamento. E o que a gente tira de tudo isso? 3 lições principais que provam o valor de tanta metodologia. Primeiro, a descobribilidade não é um luxo, ela é a prioridade que reduz pela metade o tempo quebrando a cabeça com o código. Segundo, a manutenção constante garante que a confiança no material continue firme com o passar dos meses. E terceiro, consolidar essa base de conhecimento agora é o que prepara o nosso terreno para as futuras integrações e loucuras que vamos enfrentar na rede Solana. O que nos deixa com um pensamento super instigante para o futuro. Com esse guia perfeitamente redondo atuando como a nossa única fonte da verdade, quais daquelas tarefas absurdamente repetitivas a gente vai poder delegar com segurança para as inteligências artificiais? É exatamente esse futuro que estamos construindo agora. Muito obrigado por acompanhar essa explicação feita pela Forge College. Para continuar subindo de nível e explorar mais conteúdos fantásticos sobre o Web3, não deixem de acessar forge.college. Até a próxima e excelentes construções para todo mundo!